Shalom a todos que estão acompanhando esse podcast no canal Fábio Pires, no YouTube. Damos as boas-vindas a todos aqueles que em mais um dia vão acompanhar essa live, verdadeiramente uma live, mas no formato de podcast, que nós, pela permissão do Eterno, bendito seja Ele, nos permitiu assim realizar. Iniciamos no dia 13 de julho de 2020, estamos iniciando às 8 horas da manhã, às vezes com alguns pequenos atrasos por problemas técnicos, mas nós estamos nos adequando aqui aos nossos horários. Bendito seja o Eterno que tem nos trazido a sua palavra. Shalom mais uma vez. Meu nome é Fábio Pires e nós hoje vamos falar sobre mais um assunto deste podcast número 6, que é a escolha da Techuvá como doutrina de nossos pais. Já agradecemos aos irmãos que acompanham esse trabalho, um trabalho muito simples, muito humilde. E nós também estamos nas redes sociais desenvolvendo este mesmo trabalho, aliás, desde o ano de 2011. Então vamos aí para quase 10 anos de um trabalho do qual nos conseguimos destacar junto com outros irmãos pelo resgate das raízes hebraicas da nossa fé, da nossa emuná. Tema de hoje, a escolha da Techuvá como doutrina de nossos pais. Estamos nas redes sociais, como o Instagram, lá no canal @Fabio73book, também @CEET com estudos, inclusive com módulos 1 e 2, que você pode realizar de maneira gratuita dentro de um grupo de WhatsApp que nós possuímos. Estamos também com @CEET Derer Zahav GO, que é o nosso centro de estudos Derer Zahav, aqui hoje no estado de Goiás. Nós estamos também com uma nova página no Instagram, @Relacionamentos da Torá, com H no final. Essa página vem para trazer aí um cenário dos relacionamentos e não funciona como um aconselhamento, mas sim como uma página de reflexão para você que também precisa instaurar o teu relacionamento pessoal, o seu relacionamento conjugal, através das escrituras e dos exemplos que nós temos, né, de nossos pais Abraham, Isaac e Yaakov, e daquilo que é pregado e colocado na sua Sagrada Torá. Essa página é de cunho judaico, messiânico, e também de cunho judaico nazareno, que atende também aos nossos irmãos nazarenos. Nós gostaríamos de mandar um abraço também para o nosso querido Moré Gleidson Ferreira, da Beit Netzer Efraim. Você pode acessar essa página lá no Instagram, junto com as mensagens, em @judaísmo_nazareno_sp. Quando nós falamos do underline, é aquele tracinho, né? Então é judaísmo, traço para baixo, né? O traço inferior, nazareno, traço SP. Fizemos e estamos colocando todos os domingos uma live às 10 horas da manhã na página @Fabio73book. Nossa mensagem é uma mensagem muito importante, como nós estamos já assinalando para os que estão acompanhando esse podcast e que têm acompanhado também esse podcast desde o dia 13. A nossa intenção aqui é de trazer a reflexão. No último podcast que nós realizamos pela permissão do Eterno, falamos quem eram os seguidores de Yeshua e a repercussão foi ótima. Agradecemos a todos os irmãos que também entenderam, na verdade, a mensagem que foi colocada, e outras mensagens sobre o mesmo assunto virá. Nós vamos descobrir o que eram as congregações primitivas, que tanto se falava no sistema cristão, né? Pelo menos se falava muito nos anos 90 e meados dos anos 2000, mas que hoje não se fala tanto.
porque nos parece que quando as pessoas descobrem o que são as congregações primitivas, verdadeiramente elas não têm o compromisso de assumir responsabilidades. Aliás, assumir responsabilidades foi aquilo que a nação de Israel não fez em sua maior parte. E hoje vamos trazer lá em Jeremias, capítulo 6, sobre um dos temas principais, se não o tema principal da Teshuvah. O que é Teshuvah? Por que se usa este termo? O termo significa retorno ou arrependimento. Então nós vamos usar este significado, né, paralelamente. Alguns dizem que significa mais arrependimento, outros dizem que significa mais retorno. Mas enfim, dizem também os nossos irmãos judeus normativos, isto é, os que não creem em Yeshua, que somente um judeu autêntico, entre aspas, segundo eles, pode realizar a teshuvah, de que o não judeu não faz teshuvah. Mas nós defendemos piamente de que a teshuvah é aberta para todos, porque assim nos dizem as escrituras, no sentido de que a teshuvah é uma atitude espiritual. Portanto, se é uma atitude espiritual, se você tem esta ideia de realizar, de fazer a teshuvah em sua vida, e isso lhe é permitido, aproveite, faça um profundo exame em sua consciência, porque o Eterno nos recebe verdadeiramente quando resolvemos abrir mão de um sistema do qual nos foi colocado, como temos estudado nos nossos programas de podcast, um sistema que nos foi que nos omitiu, um sistema que nos deixou de lado com relação à judaicidade, ou o tema israelita, não é? Em primeiro lugar, de Machia e da doutrina ao qual nós seguimos. Então, o sistema católico protestante, como eu costumo dizer há muitos anos, fez com que nós não pudéssemos receber a carga essencial, a carga original, da qual o seu Messias, o seu Mashiach, carrega ele como um rabino, como um judeu, o leão da tribo de Yehudá, que nasceu, pensou, comeu, falou, pregou, sentiu, e morreu como um judeu. Isso é simples, mas para muitas pessoas parece não ser tão simples assim, devido ao aspecto do temor, do medo e da dúvida, características essas colocadas pelo nosso adversário em nossas vidas, para que impeçam você de enxergar verdadeiramente as Escrituras, porque senão não haveria sentido em nós abraçarmos as Escrituras e passaremos a escolher aquilo que nos serve e aquilo que não nos serve por conveniência. E conveniência é essa teológica que foi colocada pelo sistema anterior. Fiquem tranquilos, irmãos. Nós estamos também falando para os nossos amados irmãos cristãos. Muitos aqui que estão aqui são pesquisadores e têm a liberdade de ouvir esta mensagem, cuja semente já está sendo lançada. Portanto, se nós lançamos essa semente, nós temos a responsabilidade também pelas nossas palavras, só que a mudança que pode ser gerada através dessa semente não compete a nós realizar, mas sim a Ruach HaKodesh, ao Espírito do Santo, o Espírito do Eterno, a manifestação do Eterno na vida de cada um dos irmãos que estão ouvindo esta mensagem, assim como foi comigo também tempos atrás. Vamos então ler Yirmeyahu, capítulo 6, já no verso 9, que nos diz assim: Assim diz Adonai Tsevaot, nossa versão da Bíblia Judaica Completa do Dr. David Stern. Eles vão escolher o remanescente de Israel, como se faz com a vinha, um por vez, como viticultor, quando passa a mão pelas vinhas. A quem devo falar? A quem devo advertir? Quem me daria ouvidos? Os ouvidos deles estão entupidos e eles não prestam atenção. A palavra de Adonai tornou-se para eles algo sem atração, um objeto de zombaria. Por isso estou cheio da fúria de Adonai. Estou cansado de me controlar. Verta sobre as crianças nas ruas e sobre os grupos de jovens reunidos,
pois maridos e as mulheres serão levados juntos, os adultos também, e também os idosos. Suas casas serão dadas a outros, com os seus campos e as suas mulheres. Estenderei minha mão contra os que vivem na terra, diz Adonai, pois desde o menor até o maior deles, todos estão desejosos de lucro, mesmo os profetas e os Kohanim, todos praticam fraudes. Eles tratam a ferida de meu povo apenas de maneira superficial, dizendo a shalom perfeita, quando não há shalom. 15. Eles deveriam se envergonhar de seus feitos detestáveis, mas não estão envergonhados, não sabem nem corar. Portanto, quando outros caírem, eles também cairão. Quando eu os punir, eles tropeçarão. Eis o que Adonai diz. Parem nas encruzilhadas, observem, perguntem acerca dos caminhos antigos. Qual é o bom caminho? Sigam-no e vocês acharão descanso para a alma, mas eles dizem, nós não iremos por ele. Estabeleci sentinelas para guiá-los, ouçam o som do chofar, mas eles dizem, nós não ouviremos. Então ouçam vocês, nações, saiba você, Assembleia, o que existe ali contra eles. Ouça, ó terra, eu trarei desgraças sobre este povo como consequência de sua maneira de pensar. Prestem atenção neste momento, por favor. Por não prestarem atenção às minhas palavras, pois rejeitam minha Torá. Muitíssimo importante esse trecho que nós lemos, porque o cenário da época que nós estávamos vivendo na leitura desse trecho de Irmiyahu diz que Israel estava sendo, ou estava às portas de ser invadida pelos caldeus, pelos da nação de Babel, de Babilônia. E infelizmente, como todos os profetas não são escutados, não são ouvidos, os famosos atalaias daquela época não eram ouvidos, ainda hoje também os atalaias não são considerados. Guardadas as devidas proporções, irmãos, nós temos pessoas hoje que fazem também o trabalho daqueles profetas que era feito no passado. Mas aqueles homens eram considerados como tzadikim, como homens justos perante a face do Eterno. E hoje, poucos podem ser considerados como homens justos, porque o nível do pecado em si, ele aumentou na face da Terra nos últimos anos, nos últimos 1000 anos, ou 1500 anos, vamos considerar assim. Passando pela história da humanidade com várias fases de níveis de pecado. O que nós estamos vivendo hoje, como predito pelo nosso Messias, Yeshua, retrata verdadeiramente através das suas palavras, como está marcado em Matityahu, capítulo 24, um aspecto ou um cenário, uma paisagem aterrorizante. Yeshua comparou este cenário a Sodoma e Gomorra. O que nós temos hoje visualizados para o nosso mundo é um altíssimo nível de pecado. Nós não vamos descrever aqui os níveis de pecado, e inclusive não é este o trabalho, porque senão nós vamos sair do nosso escopo, nós vamos sair, na verdade, do nosso objetivo. Mas o mundo se encontra, inclusive às escondidas, num intenso horror moral. Que o Eterno possa guardar as nossas vidas de todo este cenário que já predomina há muitos anos sobre a face da terra. Não era então diferente aquilo que vivia Israel naquela época, com um pecado predominante e a falta de discernimento e de cumprimento da Torá sagrada do Eterno. Portanto, um homem, Irmiyahu, que fora chamado para ser um profeta, teve, na verdade, chamado para ser um sacerdote, teve um chamado ser modificado pela própria vontade do Eterno. O que nós precisamos entender
é de que o Eterno pode sim modificar o que Ele deseja, como Ele deseja em nossas vidas. E assim foi Irmiarro, filho de um sacerdote na nação de Israel, e que recebeu um chamado para alertar o povo de Israel, a começar pelo rei, a começar pelo líder daquela nação, e que em muitas oportunidades Irmiarro, como um homem corajoso, não foi ouvido. Quando falamos não foi ouvido, não foi dada atenção para ele. A nação de Israel vivia tempos terríveis, tempos de corrupção moral e também tempos de presença de falsos profetas. O que nós queremos dizer é que muitas pessoas não tinham um compromisso devido com o Elohim de Israel. Não estavam atentos às suas ordenanças, estatutos e mandamentos e faziam aquilo que bem entendiam. Quando entregavam as suas ofertas, faziam também sem um coração contrito, sem um coração sincero perante ao Eterno. Esse nosso trabalho não é uma pregação, tá, meus queridos? Não é uma prédica. Mas muitas das vezes a gente entra, né, de quando em vez em alertas e num formato que se assemelha a uma prédica, mas este é um estudo que nós estamos fazendo. Mas ainda assim, nos é dada a oportunidade, como foi dada a Irmiarro no passado, para alertar as pessoas. O que nós queremos dizer é que a tchuvá, como, em primeiro lugar, eu costumo considerar como um arrependimento, é a mesma tchuvá que foi colocada para as pessoas, para a nação de Israel. Mas como nós lemos nos versos 16, classicamente falando, porque é o termo clássico da tchuvá, parem nas encruzilhadas e observem, perguntem acerca dos caminhos antigos, qual é o bom caminho, sigam-no e vocês acharão descanso para a alma. Se os irmãos se lembrarem, um dos primeiros podcasts que nós fizemos aqui nesse trabalho, falamos sobre Terrilim 1, Salmo 1. O bom caminho, a vereda verdadeira do Eterno, o caminho de ouro, é o cumprimento da sua vontade, da sua sagrada Torá. Torá essa que foi aberta para todos, a começar da nação de Israel. O que nós precisamos ter como ideia, o que nós precisamos pensar, o que nós precisamos raciocinar, é que em muitas das vezes, mesmo a nação de Israel tendo sido escolhida sendo nação tesouro, nação luz para as outras demais nações, essa não obedeceu ou não atingia o objetivo do Eterno, que era obedecer à vontade do Eterno expressa nos seus escritos. Para isso, com a definição moral da nação de Israel, infelizmente, o Eterno decretou, permitiu que uma nação estranha pagã adentrasse e invadisse a sua nação para que o povo recebesse o juízo devido por causa de seus pecados. Então, quando nós falamos em tchuvá, nós falamos em primeiro lugar em arrependimento. Mas como colocamos no início, paralelamente a isso é o retorno. Retorno às raízes. Se nós vamos retornar às raízes, nós vamos retornar à doutrina de nossos pais, Abraham, Isaac e Jacó, que no sistema anterior nos dizia e diz que estão arraigados nessa doutrina, mas que verdadeiramente não estão, porque não conseguem obedecer às instruções, estatutos e ordenanças do Eterno, isto é, resumidos na sua Sagrada Torá, que foi, segundo o livro de Êxodo, Shemot, capítulo 20, entregue a Moshe no Monte Sinai. Entrega essa que foi dada para Israel e que a função dessa nação foi de repassar isso para as demais nações do mundo. Mas houve falha tanto da nação de Israel, como falha também daqueles que recebiam a Torá em cumprir a vontade do Eterno de uma maneira plena. Muitas pessoas dizem, mas More Fábio, é impossível se cumprir a Torá da maneira que o Eterno deseja? E eu pergunto, pelo fato de muitos dizerem ser impossível se cumprir a Torá da maneira
exata, e isto é verdade, vai nos fazer, então, justificar não lutar e não cumpri-la? E essa é a primeira pergunta, a primeira reflexão que nós colocamos aqui. Será mesmo que esse não é um artifício que foi nos inventado para as nossas vidas, para que nós não cumpríssemos a vontade do Eterno? Ora, vamos colocar um exemplo simples. Ora, eu tive raiva e eu agredi e matei aquela pessoa. Eu não consegui cumprir o mandamento. Isso não é justificativa, meus irmãos, para descumprir uma ordem do Eterno. Eu não consegui cumprir o mandamento quinto de honrar aos meus pais, portanto eu discuti com eles, eu os xinguei, os ofendi e os expulsei da minha casa. Não tive forças para cumprir o mandamento. Mas eu não consigo cumprir o mandamento do Shabat porque ele, na verdade, é um mandamento muito difícil. Eu gosto de fazer as minhas coisas no sábado, eu gosto de comprar as minhas roupas, ir aos shopping centers, eu gosto de fazer a minha comida, acender o meu fogo e assim por diante. Serve isso de justificativa? Ou a grande inverdade que é colocada pelo sistema católico protestante de que Yeshua pagou por nós a Torá sagrada e de que nós não precisamos cumpri-la. Portanto, se é isso que você ouve de que não se precisa cumprir a Torá sagrada, então você vai matar, você vai adulterar, você vai então fazer tudo aquilo que é ilícito dentro do dia santo do Eterno, dentro do Shabat. Você vai levantar falso testemunho contra as pessoas, a torto o direito. Seria isso mesmo, irmãos? Seria verdadeiramente isso que o Eterno deseja para as nossas vidas? Verdadeiramente a resposta é não. Não é isso que o Eterno deseja para nós. O Eterno requer e o Eterno exige, porque Ele é Hakadosh Baruch Hu, Ele é o Santo, bendito seja Ele exige a tua disciplina para se cumprir a vontade sagrada dele. E quando é que nós vamos então achar esta disciplina? Quando é então que nós vamos começar a fazer a vontade dele, retirar aquilo que não é agradável a ele e parar de sermos, na verdade, coniventes, preguiçosos, indisciplinados e mal criados perante o Eterno, quando damos justificativas de que nós fazemos o que bem entendemos porque nós temos o famoso livre-arbítrio. Pasmem. Muitas pessoas colocam esse tema do livre-arbítrio ainda hoje, mesmo após terem conhecido a palavra do Eterno. Vamos para um texto que nós deixamos então lá numa das nossas redes sociais há um bom tempo atrás, e que foi, na verdade, uma maneira de desenvolver um trabalho de 35 estudos que nós colocamos. Nós vamos para esse estudo 1, né, que foi deixado o ano passado, lá no Facebook, nossa página fabiopires.79. Nós estamos de férias naquela rede social, mas há muito trabalho depositado lá, muitos textos interessantes, e também quero valorizar o trabalho dos nossos amados irmãos lá dentro do Facebook, principalmente do meu querido e amado irmão Marlon Ricardo, do grupo Raízes Hebraicas da Fé. E ele está, inclusive, agora lançando alguns e-books, né, com reflexões e com temas do seu trabalho, do seu estudo. Apoiamos o trabalho do nosso irmão Marlon, né, independente de poder haver aí discrepâncias, independente de haver, às vezes, algumas ideias contrárias, porque o ser humano não vai concordar 100% um com o outro, como eu sempre digo, mas nós devemos sim apoiar o trabalho dos nossos irmãos, aqueles que colaboram para o reino, aqueles que fazem um trabalho que é valorizado, que tem despertado a muitos dentro do judaísmo messiânico, dentro do judaísmo nazareno. Então vamos lá. Teshuvah, um guia para o judeu recém-praticante de Adin Niven Israel, uma obra muito interessante, inclusive, e não feita apenas para judeus normativos, mas feita para todos aqueles que servem o Eterno, no reino de Israel das nações.
né? E automaticamente, quando você faz Teshuvá, você passa a fazer parte, né, da nação de Israel, você passa a fazer parte desta oliveira, na verdade. Bem, e já pelo sacrifício de Yeshua HaMashiach, quando nós o aceitamos, quando nós passamos a considerá-lo como nosso Messias, automaticamente no mundo espiritual, vocês ou nós somos enxertados nesta oliveira. É assim que é, mas deveria ser como enxertados na oliveira, termos o mesmo comportamento e o mesmo pensamento. Mas infelizmente não é isso que nos é pregado. Em todo tipo de techuvá, abre aspas, né, deve haver elementos essenciais: a renúncia de um passado pecador, a adoção de um caminho melhor a ser seguido de agora em diante. Concretamente, a techuvá é simplesmente uma virada. Fecha aspas. Essa frase do Rabino Adin Nivan Israel, ele é autor da obra Techuvá, um guia para o judeu recém-praticante. O incrível número de pessoas, agora um texto iniciando um texto meu, e que eu gostaria de deixar divulgar para os irmãos aqui. O incrível número de pessoas que têm marcado seus corpos com tatuagens, que não se desconectam da música profana, dos que participam de ambientes mundanos, seja com amigos seculares ou familiares, que não conseguem se distanciar dos vícios da televisão ou da internet, que não buscam uma elevação espiritual em todos os sentidos, que permanecem nos mesmos vícios de caráter antes de conhecerem ao Eterno, que insistem nas mesmas palavras negativas para si mesmos e para os outros, provavelmente jamais conseguirão realizar a Teshuvá em suas vidas. Mais uma frase de Adin Nivan Israel, abre aspas. Todas as formas de Teshuvá, por mais diferentes que sejam entre si, têm um núcleo comum: a crença de que o homem possui o poder de efetuar uma mudança no seu interior. A parte mais difícil da entrada no mundo do judaísmo é adaptar-se a uma cultura totalmente diferente. Fecha aspas. Continuando o texto. O maior problema e que deixa muitas pessoas ligadas ao que eu chamo de sono da morte, é o comentário meu, é a conexão intrínseca com o pensamento, hábitos e as atitudes do mundo em que vivemos. Isso vale para todos, inclusive os religiosos que se julgam imunes, por frequentarem um ambiente religioso. O próprio Tanar, erroneamente chamado de Antigo Testamento, segue com muitas recomendações sobre o arrependimento através de homens do Eterno que tiveram um compromisso com Ele em suas vidas e nos deixaram escritos muito importantes sobre as determinações do Criador. Quando você decide fazer Teshuvá, quando você decide fazer o retorno, é porque você sabe não apenas que você vai reconhecer que algo nos foi escondido, e que estamos, como eu sempre digo, gosto de repetir, bater na mesma tecla, voltar às tradições dos nossos pais da fé. Quando nós decidimos fazer esta mudança, e não é uma mudança, na verdade, de costumes apenas, ou de tradições apenas, não é sobre isso, única e exclusivamente, que nós estamos falando. Mas quando você decide fazer uma mudança no seu caráter e na sua personalidade, você faz e traça uma mudança que vai, pelo menos é o que pensamos, ser até o final da sua vida. Portanto, características como o perdão, características como livrar-se dos vícios, por exemplo, de entorpecentes, características como abandonar hábitos, abandonar a prostituição, abandonar o homossexualismo, características como se tornar mais altruísta, isto é, pensar no próximo, fazer pelo próximo, despender a sua parte financeira para o próximo,
Características como abrandar o seu caráter, se tornar uma pessoa mais mansa, mais compreensiva e mais piedosa. Todas essas características, dentre inúmeras características, vão fazer com que você mude o teu caráter, a tua personalidade. É isso que o Eterno espera de nós. E é isso que o Eterno esperava da nação de Israel, uma verdadeira teshuvá, um verdadeiro arrependimento, que no sistema cristão, no sistema católico protestante é chamado de novidade de vida. Ora, perfeito, novidade de vida foi aquilo que o Eterno nos colocou através da pessoa de Yeshua. Yeshua foi muito categórico com relação a isso. Mas esta novidade de vida precisa ter e ser pautada numa mudança radical, numa mudança sólida, embasada nas Escrituras. Para isso, o papel do líder é muito importante. Nós falamos sobre liderança. O papel daqueles que estão ao redor da pessoa também é muito importante. Por isso que se perde amigos, por isso que se perdem o contato com familiares. Nós não devemos condenar essas pessoas em fazer isso, irmãos. Porque a teshuvá, com uma mudança, uma guinada na sua vida, ela vai fazer com que o teu espírito ele seja reprogramado. Mas as coisas velhas não têm mais o que? Sentido, não tem mais função. Então, se você quer mudar de vida, como você vai conseguir frequentar os mesmos ambientes que você frequentava? Como eu conseguiria frequentar os mesmos ambientes que eu frequentava lá nos idos dos anos 90, junto com pessoas e com ex-amigos, porque eu não tenho mais amizade com essas pessoas, e se vierem conversar comigo, serão muito bem tratadas, inclusive? Mas não há como você encaixar as coisas. Interessante é que o cristão, ele ouve sobre isso, ele lê sobre isso, mas ele não consegue, na sua maior parte, entender e cumprir isso, e continua fazendo e tendo as mesmas mazelas e tendo os mesmos comportamentos dentro e fora de sua casa. Eu não estou dizendo que o judaísmo é perfeito, pois ele não é. Mas eu estou dizendo que a teshuvá, realizada por pessoas sérias, ela é diferente da chamada novidade de vida dentro do cristianismo. E detalhe, ambas são promulgadas por Yeshua, porque uma teshuvá sem Yeshua não é válido para aquele que diz crer no eterno sob o testemunho de Mashiach, o judeu mais importante de toda a história da nação de Israel, cujo nome nunca será apagado. Ainda que muitos dos nossos irmãos judeus normativos escondam, vilipendiem, o ofendam, o chamem de pendurado nas redes de internet, por exemplo, o chamam de feiticeiro, segundo evidências, inclusive falsas, do Talmud, dizendo que Yeshua era um feiticeiro, e não é sobre Yeshua HaMashiach que está sendo colocado lá. E muitos dos nossos irmãos cristãos que trabalham, inclusive, com ótimos trabalhos aqui na internet, com as chamadas teorias da conspiração, vão e caem nessas armadilhas, dizendo que o Talmud fala mal de Yeshua, que o chama de feiticeiro, e demonizam, inclusive, este livro. Então as pessoas, elas estão, na verdade, irmãos, se atendo a conveniências. E para muitos, a teshuvá está se tornando uma conveniência. Quando? Quando a pessoa acha que ela pode sair do sistema católico protestante e criticar o cristianismo, a vilipendiar e ofender os seus irmãos. O nosso trabalho aqui é de criticar a doutrina e a mentalidade. Mas o cristianismo sério resultou na conversão de inúmeras pessoas maravilhosas para o cristianismo com um verdadeiro testemunho de fé, e que certamente mantiveram os seus nomes escritos no livro da vida. E nós lutamos para isso. Nós lutamos para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. É para isso que você está lutando e para isso que você está esperando a Yeshua. E é para isso que você está verdadeiramente aguardando o retorno de Mashiach, porque você
sabe que ele voltando, todo este mundo será repaginado, reformulado. E até os judeus também creem nisso. E para eles também será revelado que o Mashiach que eles estão aguardando é Yeshua. E muitos prantearão por isso. Isso é profético, irmãos. A Teshuvá em si, ela evidencia uma mudança profunda na tua alma, no teu caráter. Não é possível que continuemos a cometer os mesmos erros, que às vezes demoram anos para ser corrigidos, nós compreendemos isso, mas não é possível que você continue com os mesmos erros até o final da vida. Isso não é admitido pelo Eterno. Por isso que a Teshuvá, ela tem um papel fundamental, como nos trechos de Deuteronômio, Devarim, que são mencionados, que o Eterno não estava recebendo mais as expiações da nação de Israel por causa do coração dos israelitas, que não era um coração circuncidado. O que nós precisamos ter consciência de que a teshuvá em si, ela é um aspecto de circuncisão do coração. Ele é um aspecto de arrependimento de pecados. Então, sinto muito em dizer, você que faz techuvá e tem problemas com alguém, não perdoa alguém, seja da tua família ou do seu ou do círculo de suas amizades, você precisa fazer. E como então, não perdoando a quem nos ofende, faremos a oração de Avinu Malkeinu, do Pai Nosso. Perdoar os nossos pecados, ou Adonai perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, os nossos ofensores. Esse é um dos aspectos que precisa entrar para quem faz uma techuvá verdadeira. Sendo que o próprio Yeshua recomendou, aconselhou e jogou uma diretriz fundamental que é perdoar 70 vezes 7. O mundo se encontra hoje numa necessidade imensa de se fazer teshuvá. O Eterno aceitará ou aceitaria se o mundo inteiro fizesse teshuvá, irmãos? Eu creio que sim. Se a nação ou se as nações inteiras do mundo fizessem um profundo arrependimento, abandonassem as suas falsas religiões, abandonassem a prática do satanismo, abandonassem a criminalidade, se os políticos abandonassem a corrupção, se homens e mulheres abandonassem os seus maus instintos, se isso verdadeiramente acontecesse, irmãos, se isso acontecesse, o Eterno perdoaria o mundo, perdoaria os habitantes deste reino. Sabem por quê? Porque em 2 Crônicas diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Será que isso não é, na verdade, um tema do Tanar mais suficiente para que nós possamos crer que o Eterno tem provisão de perdão para os nossos pecados? Agora vem a segunda reflexão, estamos partindo para o final desse podcast. Será que as nações da terra desejam fazer techuvá? Será que os governos comunistas que perseguem os cristãos e outras religiões num grande país da Ásia, cujo símbolo é um dragão,
Será que essas pessoas querem fazer teshuvá? Será que essas pessoas querem se arrepender? Será que as nações europeias, pela prática, pela frieza de seu comportamento, pelo materialismo, pela vazão que dão para as filosofias humanas, será que eles desejam fazer teshuvá? Será, meus queridos irmãos, que países como o nosso, imersos no pecado, na lascívia, será que desejam fazer teshuvá? Será que países com uma alta incidência de paganismo, de religiões pagãs, cultuam a ídolos, oferecem incenso a ídolos? Será que essas pessoas desejam fazer teshuvá? O Eterno deixou aqui, em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, ainda a chance de se realizar teshuvá. Portanto, se o mundo muito provavelmente não deseja fazer teshuvá, não vai realizar a teshuvá, que possamos fazer a teshuvá em nossas vidas. Que a nossa teshuvá seja uma teshuvá individual. Orem por aqueles que vos ofendem. Ajudem materialmente aqueles que passam necessidade. Deem comida àqueles que têm fome. Saciem a sede daqueles que têm sede. Escutem aqueles que estão passando por problemas. Consolem aqueles que choram. Tudo o que eu estou falando não é de mim mesmo, mas, não com estas palavras, mas aquilo que já foi dito por um homem há pouco mais de 1980 anos atrás, nosso Mashiach, o Rabino Yeshua HaMashiach. Tratem o teu semelhante como você gostaria de ser tratado. E tudo aquilo que eu estou falando aqui, muitas das vezes, para vencer o nosso ego, para vencer a nossa má inclinação, não é fácil, irmãos. O reino do Eterno é conquistado à base da violência, a força. Você tem que forçar a si mesmo a agir como Yeshua agiu. Nunca me esqueço de uma pessoa que conviveu comigo, inclusive, muito próximo a mim, dizer: eu não estou sentindo vontade de realizar isso. E essa pessoa dizia: o Eterno, no caso dizia Deus naquela época, Deus precisa colocar isso no meu coração para que eu possa sentir. Terceira reflexão, e terminando o nosso podcast de hoje. Será mesmo, irmãos, que nós precisamos ouvir a voz do Eterno para dizer que nós temos que praticar o mandamento que Ele mesmo colocou há mais de 3.000 anos atrás? Ou isso não seria uma conveniência, uma justificativa para a nossa fraqueza? Tema de hoje do podcast 6, a escolha da teshuvá como doutrina de nossos pais. Eu agradeço imensamente aos nossos amados irmãos que estiveram conosco, aqueles que estiveram ouvindo essa mensagem, Baruch Hashem, como nós falamos, né? Agradecemos imensamente aos nossos queridos e amados irmãos. Eu acho sempre importante que nós estejamos desenvolvendo trabalhos como esse, porque são trabalhos que trazem, ao meu ver, né, profundas reflexões espirituais. E quando trazemos essas reflexões espirituais, nós estamos colaborando, inclusive, para que o reino de Hakadosh Baruch Hu, o reino do Eterno, seja o mais rápido possível instalado nessa terra. E ele será, mas não por minha causa, ou não por causa dos membros da Teshuvá, não por causa dos pregadores, por causa dos justos do passado, mas porque o Eterno vai assim fazê-lo. E mesmo se não houvesse ninguém
falando da palavra do Eterno, a sua vontade seria realizada. Como a vontade dele foi realizada quando Israel foi destruída pelos caldeus, pelos babilônios. Havia um homem, um tzadik, Jeremias. Ele era a única boca que profetizava, é o único instrumento do Eterno, enquanto todos os outros não tinham isso. Quando todos os outros não profetizavam e falavam o que era conveniente, eram chamados de falsos profetas. Os famosos falsos profetas. Então o que nós temos é de que a vontade do Eterno será realizada independente da minha atitude, independente da sua atitude. Independente daquilo que você pensa, independente da sua teologia, independente do que você acha a respeito da Torá, independente daquilo que a sua igreja diga, independente daquilo que os grandes teólogos disseram para anular, inclusive, certos mandamentos ou certas doutrinas, independente daquilo que os nossos irmãos judeus pensem a respeito de Yeshua, independente daquilo que é colocado contra Yeshua, a palavra do Eterno será concretizada. Porque ela é verdade absoluta, ela é emet, como nós falamos no hebraico. Acompanhe nossas redes sociais, @Fábio73book, @CEETDerzahav, @CEETDerzahavGO, e a nossa mais nova página, @Relacionamentos da Torá. Tudo isso que eu falei agora no Instagram. Nós estamos no Twitter também, Fábio73b. Hoje nós vamos atualizar o nosso Twitter. Acessem também a nossa livraria, Livraria Kedushá, @Livraria Kedushá, com K. Nós vamos, inclusive, agora atualizar os nossos trabalhos na Livraria Kedushá. Nós temos muitas obras interessantes, ótimos preços. Este podcast, eu até evito muito de falar, né? Esse podcast não é para vender livros, aqui eu não vou falar preço de livro, as obras, tudo que você quiser saber, você vai acessar lá em @Livraria Kedushá. Eu agradeço muito aos irmãos, agradeço em primeiro lugar ao Eterno, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Quarta-feira nós vamos voltar com outro assunto. Essa semana temos aí 2 assuntos muito importantes para serem tratados. Lembrando que nós aqui temos um trabalho como se diz aí no mundo secular, um trabalho de lobo solitário, muitas das vezes, né? Nós respeitamos os trabalhos que são feitos pelos nossos queridos irmãos. Quero deixar aqui um abraço para o Neemias Gomes, lá do canal Verdade Revelada. Um abraço para o Shemuel Benini, do canal Metafisicamente. Um abraço para o canal Inteligência Natural, do nosso irmão Leandro, que para mim hoje é um canal muitíssimo importante com relação a se saber a cosmologia hebraica. Um grande abraço também para o nosso amado irmão Isaías Navi, um outro canal importante para se saber sobre a cosmologia hebraica. E nós apoiamos estes irmãos, assim como apoiamos também muitos que têm feito um trabalho muito bom dentro do Instagram, que é a nossa hoje plataforma mais forte. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Voltamos quarta-feira, às 8 horas. Esta foi a mensagem número 6 do podcast Canal Fábio Pires. Muito obrigado. Deem um like de vocês, por favor. Este canal não é monetizado, não perseguimos, não buscamos isso. Deem um like de vocês. Aqui você não vai ter a sua mensagem atrapalhada por comerciais, por exemplo. E divulguem esse trabalho para outras pessoas, divulguem esse trabalho para ministérios, para lideranças. Nós aqui não trazemos nenhum tipo de ideal de confronto com ninguém, meus queridos irmãos. Nós trazemos aqui temas para reflexão, e o Eterno tem agido nas nossas vidas, não só através desse trabalho, mas através de tantos outros trabalhos conscientes. Se mantivermos a nossa humildade e a nossa simplicidade, seremos honrados pelo Eterno. Se ele decidir não nos honrar, ele ainda será o Eterno e prevalecerá por toda a terra. Shalom Aleichem, muito obrigado. Voltamos na quarta-feira. Que o Eterno vos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.